Aprenda a ficar sozinho e você nunca mais se sentirá perdido. O que o mundo chama de solidão, o sábio chama de poder. Porque a base da existência não é depender de ninguém, é saber se sustentar quando ninguém te entende, quando não há aplausos, nem reconhecimento, apenas você e a sua força interior. É nesse silêncio desconfortável que algo em você desperta. Quem tem medo de ficar sozinho se apega ao que machuca, mas quem constrói solitude se liberta. Essa liberdade interior que os estoicos buscavam há 2000 anos. Eles não pediam aprovação, construíam presença. Eles não buscavam plateia, buscavam paz. Esse vídeo é sobre isso, sobre transformar o vazio em clareza e o silêncio em poder. Você vai aprender, passo a passo, a gostar da sua própria companhia. E o primeiro deles é simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu escolho estar em paz comigo. Não escreva apenas por escrever. Coloque intenção, porque cada vez que você reafirma essa escolha, algo dentro de você se fortalece. A liberdade emocional nasce no exato momento em que você para de fugir de si mesmo e decide ser o seu próprio alicerce. Antes de começarmos, só te peço, curta, se inscreva, assim esse vídeo chega em quem precisa aprender a ficar bem sozinho. Agora sim, vamos às nossas lições de hoje. Passo 1. Pare de tentar provar que você é suficiente. Desde cedo você aprendeu que amor e aprovação vinham com um preço. Boas notas, bom comportamento, elogios, medalhas, tudo parecia um contrato silencioso. Se eu fizer o certo, serei amado. E sem perceber, você começou a buscar amor através de desempenho, a confundir ser aceito com ser suficiente. Mas o tempo passou e essa lógica continua te perseguindo. Agora, em vez de estrelinhas douradas, você busca cargos, curtidas e aprovação. Trabalha demais, se doa demais, se cobra demais e no fim do dia ainda sente que não fez o bastante. Porque quando o motor da sua vida é o medo de não ser suficiente, nenhuma conquista te completa. Você acorda e já sente o peso invisível de precisar se justificar. Como se precisasse provar o tempo todo que merece estar aqui. E o pior é que quanto mais tenta provar, mais se afasta daquilo que te faz único. Você começa a viver para performar e não para sentir. Mas chega uma hora em que isso cansa o corpo, cansa a mente, cansa a alma. Você começa a perceber que está exausto, não porque fez demais, mas porque passou tempo demais tentando ser quem o mundo esperava. A solitude rompe esse ciclo, porque quando o barulho lá fora silencia, você volta a se escutar. No silêncio, não há plateia, não há aplausos, comparações ou expectativas. Há apenas você e a verdade crua de que sempre foi o bastante. Ruday Andé escreveu: quando paramos de resistir a nós mesmos, nos tornamos inteiros, e nessa totalidade descobrimos uma reserva de força, criatividade e resiliência que nem sabíamos que tínhamos. É isso que acontece quando você para de correr atrás de validação e começa a correr atrás de sentido. O esforço deixa de ser fuga e vira presença. Você para de viver tentando provar o seu valor e começa a expressar o seu poder. A verdadeira ambição não nasce do medo, nasce da clareza. Ela não grita, não implora, ela constrói. Aquele que sabe o próprio valor não precisa mostrar, ele apenas se torna. E esse é o poder da solitude. Ela te devolve o eixo, o centro, a calma. Na solitude, você aprende a fazer por essência, não por aplauso, a viver de forma inteira, mesmo quando ninguém te vê, a confiar no processo, mesmo quando o reconhecimento demora, porque o que é verdadeiro permanece, mesmo quando o mundo se cala. Então, hoje, solte a necessidade de provar. Solte o medo de não ser suficiente. Você não é um currículo, é uma consciência em movimento. Não é uma soma de resultados,
é uma alma em evolução, e quanto mais se aceita, menos precisa se explicar. Epicteto escreveu: quando alguém está devidamente fundamentado na vida, não precisa buscar aprovação fora de si. É exatamente isso. Construa essa base dentro de você, porque quando o valor vem de dentro, o aplauso deixa de ter poder. O olhar dos outros perde força e o seu próprio olhar se torna suficiente. Se essa lição fez sentido, escreva aqui nos comentários como o primeiro passo dessa construção. Minha ação não precisa de plateia, porque quem abre mão da necessidade de se provar, descobre o poder de viver em paz com quem é e entende que o verdadeiro valor não se grita, se manifesta. Passo 2. O autoconhecimento é a chave que destranca sua vida. Você teme a solidão, mas a solidão não é o seu inimigo. Ela é o espelho que te mostra tudo o que você tentou esconder de si mesmo. O que muitos chamam de vazio é, na verdade, um chamado, o convite da vida para você voltar para dentro. O autoconhecimento é essa porta a que você evita abrir porque sabe que do outro lado vai ter que se encarar. Mas é só passando por ela que você descobre a liberdade de ser inteiro, mesmo em silêncio. Estar sozinho não é estar ausente, é estar inteiro. E ninguém se torna inteiro sem antes se olhar com verdade. A maioria das pessoas foge de si como quem foge de um quarto escuro. Preenche o dia com ruído, se cerca de gente, se ocupa para não pensar. Mas viver assim é como acender 1000 luzes lá fora e continuar apagado por dentro. Você pode ter companhia, sucesso e reconhecimento e ainda se sentir perdido. Porque sem autoconhecimento, você vive buscando fora o que só o silêncio pode revelar. Imagine-se como uma casa de muitos andares. A maioria vive apenas no térreo, onde há vozes, movimento e distrações. Mas o autoconhecimento é a escada que leva até o andar mais alto, onde há silêncio, perspectiva e luz. Quando você não sabe quem é, qualquer voz de fora dita o seu valor. Você vive confundindo companhia com pertencimento, atenção com afeto, distração com felicidade. James Clear dizia que os hábitos moldam a identidade, mas é o autoconhecimento que molda a direção. O autoconhecimento é a bússola da alma. Quando você se entende, para de andar em círculos. Deixa de repetir velhos padrões, de cair nas mesmas armadilhas emocionais e começa a agir com consciência, não mais por impulso, mas por escolha. Os estoicos viam isso como o primeiro dever de um ser humano, conhecer-se para não ser escravo de si mesmo. Marco Aurélio escreveu que o homem que se entende não é mais refém do mundo. E essa é a essência da solitude. Você se basta porque se compreende. Autoconhecimento é limpar o espelho da alma até conseguir se olhar sem medo. É perceber que a solidão não é silêncio, é espaço. É o terreno fértil onde brotam a clareza, a força e a paz. É o instante em que você descobre que não precisa de testemunhas para se sentir inteiro. Quem aprende a estar consigo mesmo nunca mais mendiga amor, nunca mais implora por atenção, nunca mais teme o vazio, porque entende que o vazio não é ausência, é o intervalo sagrado onde você se reconstrói. Então, hoje, pare de correr, feche as portas do mundo e abra as janelas de dentro. Pergunte a si mesmo, quem sou eu quando o barulho acaba? A resposta não vem de fora, vem do silêncio que você sempre evitou. Comente, hoje eu escolho estar só, porque a verdadeira liberdade começa quando você deixa de temer a solidão e aprende a habitar a paz que existe dentro dela. Passo 3. Deixe para trás as versões antigas de você. Muitos vivem como atores presos ao mesmo papel. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é exige romper o roteiro que o mundo escreveu por você. E é isso que o despertar consciente exige de você: a coragem de assumir o papel principal da sua própria vida.
Quantas vezes você se repetiu frases como: "Eu sempre estrago tudo", "Eu já me acostumei", "Eu sou assim e não tem mais jeito"? Essas frases parecem pequenas, mas são como feitiços, e você as lança contra si mesmo todos os dias. Cada história que você repete sobre quem é se torna um tijolo na prisão da sua própria mente. E quando menos percebe, começa a viver como o personagem que criou, não como a pessoa que poderia ser. Na solitude, essas vozes ficam mais audíveis. É ali, no silêncio, que você percebe o quanto carrega histórias que não te pertencem mais. E esse é o poder da solidão. Ela não mente, ela te obriga a escutar a si mesmo. Os estoicos diziam que a consciência reconstrói o destino. Porque quando você muda a forma como se vê, muda a forma como age, e quando muda suas ações, muda tudo o que acontece ao seu redor. As velhas narrativas foram criadas quando você ainda estava tentando sobreviver. Elas te protegeram, mas hoje te limitam. Não é mais fraqueza o que você carrega, é só uma história antiga que ainda não foi atualizada. Imagine sua mente como um livro. Durante anos, você leu o mesmo capítulo, decorou cada linha, se prendeu aos mesmos personagens. Mas o livro da sua vida ainda tem páginas em branco, e só você pode escrever as próximas. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará a força." Essa força nasce quando você entende que não precisa mais repetir o que te feriu para provar que sobreviveu. Autoconhecimento é o que abre a porta, mas mudar suas histórias é o que te liberta de verdade. Porque não adianta olhar para dentro se, ao se olhar, você insiste em enxergar o velho retrato. A solitude serve para isso, para te lembrar de que você pode se recontar. Você não é o erro, é a consciência que aprendeu com ele. Não é o trauma, é a força que cresceu depois dele. Não é o passado, é a presença que decidiu continuar. Então, hoje, pare de repetir as frases que te diminuem. Reescreva a história, troque "eu sou assim" por "eu estou me tornando melhor". Troque "eu sempre erro" por "agora eu aprendo mais rápido". Comente: "Hoje eu reescrevo minha história", porque a mente que se conhece e tem coragem de se recontar é a mente que finalmente se liberta. Passo 4. Comece o dia em silêncio. A forma como você começa o dia define o tom de tudo o que vem depois. Antes de abrir os olhos para o mundo, abra os olhos para si. Não pegue o celular, não procure barulho, não mergulhe nas redes sociais, nem na pressa. Mergulhe em você. Respire fundo e perceba. Enquanto o mundo ainda dorme, você já pode começar a se tornar mais consciente. Esses primeiros minutos não são apenas tempo, são território sagrado. É ali que você decide se vai viver reagindo ou conduzindo. E é por isso que os fortes treinam o silêncio, porque sabem que o silêncio é o primeiro campo de batalha da mente. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Antes de comandar exércitos, ele comandava os próprios pensamentos. Ele escrevia para si mesmo, lembrando que o mundo seria injusto, confuso e desafiador, mas que ele ainda podia escolher sua postura, sua calma e sua força. Esse era o seu treino invisível, e é o mesmo que pode transformar você. Acordar em silêncio não é um ritual místico, é um ato de poder. É dizer ao mundo: hoje, quem define meu ritmo sou eu. É começar o dia com clareza e não com confusão. É alinhar a mente antes que o caos te empurre para o automático. Porque o que você faz na primeira hora do dia, repete em silêncio pelo resto dele. O silêncio da manhã é o espelho da solitude. É nele que você aprende a se ouvir, a se entender, a se sustentar. Quando você começa o dia consigo mesmo, descobre que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. É assim que a solitude se constrói, na decisão diária de ser sua própria companhia antes que o mundo te invada.
Os estoicos sempre nos ensinaram que quem domina as manhãs domina o rumo da própria vida. Então amanhã, antes de tudo, acorde em silêncio, não para fugir da vida, mas para começar o dia no controle dela. Respire, sinta o coração batendo, a mente clareando, o corpo despertando. E lembre-se, quem aprende a acordar em paz, permanece forte em qualquer tempestade. O mundo inteiro desperta em barulho, mas aqueles que escolhem o silêncio constroem uma força diferente. Porque quem aprende a ouvir o próprio interior não se perde nas vozes de fora. Nos próximos 3 dias, faça esse compromisso com você mesmo. Ao se levantar, declare em voz alta: meu dia começa comigo. Porque quando você fala com verdade, o corpo escuta, a mente responde e a alma desperta. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. E toda vez que você escolhe o silêncio, está escolhendo construir dentro de si a força que o mundo não pode te dar. Passo 5. Aprenda a não reagir a tudo. Você não pode controlar o que o mundo faz, mas pode decidir quem você será diante disso. E é justamente aí que mora o seu verdadeiro poder. A maioria das pessoas gasta energia tentando mudar o comportamento dos outros e esquece que o único território que realmente pode transformar é o próprio interior. Você não comanda o vento, mas pode ajustar as velas. Quantas vezes alguém te provocou e você reagiu sem pensar? Depois vem aquele peso, a culpa, a sensação de ter se traído. Mas a verdade é simples. Ninguém tira a sua paz. É você quem a entrega. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre o que acontece. O evento é neutro, é a sua mente que decide o impacto. Dominar as reações é como treinar um músculo invisível. No início, o impulso parece mais forte que a consciência, a raiva vem rápida, o orgulho grita, a língua quer responder antes da mente pensar. Mas com o tempo, você aprende a pausar. E essa pausa, curta e silenciosa, é o ponto exato onde o homem comum perde o controle e o sábio conquista a liberdade. Na solitude, esse treino se aprofunda, porque no silêncio ninguém te provoca, ninguém te aplaude, ninguém te valida. Só existe você e o espelho da sua própria mente. Ali, você percebe que muitas das suas reações não são respostas ao agora, mas ecos antigos de dores que nunca foram curadas. E é por isso que a solitude cura. Ela te obriga a enfrentar o que é seu antes de projetar no mundo. Dominar as reações não é engolir sentimentos, é transformar emoção em consciência. É pegar o fogo da raiva e fazer dele foco. É transformar o peso da tristeza em sabedoria. É entender que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não ser escravo de nenhum impulso. Quando você se mantém firme diante do caos, você se torna o centro, enquanto o mundo gira. E essa é a essência do estoicismo. Ser rocha em meio à tempestade. O mundo pode gritar, mas você responde com clareza. O mundo pode provocar, mas você age com propósito. O mundo pode mudar, mas dentro de você há algo que permanece. Dominar as reações é o que separa o forte do impulsivo, o sábio do reativo, o livre do refém. Reagir é instinto, escolher a calma é poder. E quanto mais você pratica, mais descobre que paz também é uma forma de força. O mundo pode valorizar quem grita, mas o verdadeiro respeito pertence a quem mantém a calma. Por isso, nos próximos 3 dias, pratique esse domínio. Quando algo te irritar, não lute contra o vento, seja a rocha que o vento não move. Pare, respire, não responda no calor da raiva, responda no calor da consciência. Porque toda vez que você escolhe a calma, está escolhendo ser dono da própria vida. Passo 6. Esforço físico, o caminho da força interior. A força não nasce do conforto, ela nasce da superação.
E é por isso que o corpo é o primeiro templo da mente. Quem disciplina o corpo, treina a alma. Porque o corpo é o campo onde o espírito aprende a resistir. Marco Aurélio treinava, os soldados romanos treinavam. Eles sabiam que o esforço físico não era sobre aparência, era sobre caráter. Quem suporta o cansaço da carne, aprende a suportar o peso da vida. Acordar cedo, se mover, sentir o coração acelerado, o suor escorrendo, tudo isso é mais do que exercício. É você lembrando ao corpo quem está no comando. A mente aprende com cada passo, com cada dor superada, com cada repetição feita quando a vontade já acabou. A preguiça é o primeiro inimigo da força interior. Ela sussurra: hoje não precisa. Mas toda vez que você se levanta mesmo cansado, está ensinando ao seu cérebro que pode confiar em você, e esse é o início de toda a fortaleza. Confiança em si mesmo. O esforço físico é o treino que o mundo não vê, mas que muda tudo o que o mundo verá. É ali, no silêncio do treino, que você aprende a lidar com o desconforto, a domar o corpo, a firmar a mente. Cada gota de suor é uma prova de presença. Não é o corpo que vence, é o espírito que desperta. É assim que a solitude acontece na prática, quando o corpo se movimenta e a mente se acalma. Enquanto o mundo corre em busca de estímulos, você aprende a encontrar sentido na repetição, foco no suor e paz no movimento. Você não está fugindo do mundo, está voltando para si. O esforço físico é o lembrete de que há uma força quieta, indestrutível, que cresce toda vez que você vence a si mesmo. Você não precisa de uma academia perfeita, nem de motivação constante. Precisa apenas de um motivo, e o seu motivo é você, porque quando você se move, mesmo sem vontade, está praticando a virtude mais nobre de todas, a disciplina. O desconforto não é castigo, é forja. O esforço não é peso, é lapidação. É através do esforço que você constrói a confiança, a clareza e a força que sustentam seus dias difíceis. Um corpo forte protege uma mente calma, e uma mente calma sustenta uma alma que não se dobra. É assim que você vence, um treino de cada vez, um movimento de cada vez, uma escolha firme por dia. Nos próximos dias, desafie-se a mover o corpo, mesmo que por poucos minutos. Não para mudar como você se vê, mas para lembrar quem você é. Passo 7. Faça da escrita um espelho da sua alma. A escrita é o espaço onde o silêncio se transforma em palavra e a confusão se transforma em sentido. Quando você escreve, não fala com o mundo, fala com o que existe de mais honesto dentro de si. É ali no papel que a mente finalmente respira. Pense nisso. O papel é o único lugar onde você pode ser completamente verdadeiro. Você não precisa fingir força, nem esconder dor, nem disfarçar dúvidas. Ali, tudo é permitido porque nada é julgado. E é por isso que escrever é uma forma de se curar. Você coloca para fora o que já não quer mais carregar. A escrita é uma prática de solitude. Ela te convida a se retirar do barulho do mundo e a entrar na quietude da sua própria consciência. Enquanto os outros falam para serem ouvidos, você escreve para se entender. Enquanto o mundo te puxa para fora, o papel te chama para dentro. E é nesse retorno silencioso que você percebe: a companhia que mais precisava estava sempre esperando dentro de você. Não é sobre literatura, é sobre presença. Escrever é dar forma ao invisível, é permitir que a alma fale na língua da razão. E quanto mais você escreve, mais aprende a se escutar e a confiar na própria voz. Faça disso o seu refúgio. Escolha um horário, acenda uma luz suave, sente-se e escreva. Pode ser uma frase, uma lembrança, uma verdade difícil ou uma gratidão simples. Cada palavra escrita é um tijolo na construção do seu equilíbrio interior. A escrita é o espelho da solitude, o lugar onde você se encontra sem precisar de ninguém.
Com o tempo, você vai perceber que não escreve mais apenas sobre o que vive, mas sobre quem está se tornando. E esse é o maior presente que um ser humano pode se dar: o de se compreender antes de ser compreendido. Então, todas as noites, escolha se recolher e escrever. Não para resolver o mundo, mas para ouvir o que o seu mundo interior quer dizer. Porque quem escreve se liberta, quem se liberta se encontra. E quem se encontra descobre que nunca mais precisa fugir do próprio silêncio. Passo 8. A gratidão noturna muda o que você sente ao amanhecer. A maioria das pessoas não dorme, apenas apaga. Apaga exausta, com a mente ainda correndo atrás de tudo o que deu errado, com o coração preso em conversas que não terminaram e com o corpo carregando o peso de coisas que não podem mudar. Mas é justamente à noite, quando o mundo silencia, que você mais precisa escolher o que quer levar para dentro do sono. A gratidão é esse filtro, o último treino do dia, o exercício invisível da alma lúcida. Não é sobre negar o que doeu, mas sobre não permitir que a dor defina o seu descanso. Porque o que você leva para a cama, no fundo, é o que alimenta o seu amanhã. Pense nisso. O rancor é como deitar sobre pedras. O arrependimento é como dormir em um colchão molhado. Mas a gratidão é o travesseiro da mente em paz. Ela recolhe os pedaços soltos do dia e costura de volta o que o cansaço tentou rasgar. Ser grato não é forçar positividade. É aceitar a vida com maturidade. É olhar para o dia e dizer: foi difícil, mas aprendi. Doeu, mas passei. Não saiu como eu esperava, mas ainda estou de pé. Agradecer é transformar o que te feriu em sabedoria. É a cura silenciosa que só acontece quando você escolhe soltar. A solitude também nasce desse instante. O de olhar para dentro e perceber que não precisa de ninguém para te confortar. Basta estar em paz com o que é. Gratidão é isso. Reconciliação. Com o que foi, com quem você foi, com o que ainda virá. Antes de dormir, feche os olhos e faça um inventário da alma. Reviva o dia, não para julgar, mas para compreender. Veja onde se superou, onde tropeçou, onde o destino te mostrou paciência disfarçada de atraso. E então, agradeça por ter tentado, por ter resistido e por ainda estar aqui. Esse é o descanso dos fortes, o de quem já entendeu que não precisa que o mundo mude para sentir leveza. Só precisa mudar o que carrega dentro, porque quem adormece grato, acorda livre. E toda vez que você termina o dia com gratidão, está limpando o espelho da mente e deixando espaço para a paz entrar. Nos próximos dias, pratique isso. Não leve mágoas para o travesseiro, leve consciência. Não durma revivendo o que perdeu, durma valorizando o que ficou. Porque cada noite em que você agradece é uma batalha vencida contra o caos. E cada amanhecer depois da gratidão é uma nova chance de recomeçar com leveza e propósito. Passo 9. Veja a vida de outro ângulo. Tudo muda quando você muda o olhar. O mesmo problema que te afunda pode te ensinar. A mesma dor que te quebra pode te reconstruir. O mesmo silêncio que te assusta pode te libertar. A vida não fala em palavras, ela fala em perspectivas. E quem aprende a enxergar diferente, começa a viver diferente. Enquanto você se vê como vítima, o mundo parece cruel. Mas quando começa a se ver como aprendiz, o mundo vira mestre. E é isso que poucos entendem. A realidade não muda. Quem muda é a forma como você a interpreta. E quando a interpretação muda, tudo o que parecia peso começa a ganhar propósito. A solitude é o lugar dessa virada. Quando o barulho lá fora se cala, a visão clareia. Você começa a perceber que o problema não era o mundo estar confuso, era a sua mente estar cheia demais para enxergar. E é nesse silêncio que a vida te mostra que nada é tão ruim quanto parece, é só o ângulo que estava errado. Pense em um avião que decola.
O caos das ruas, o trânsito, as vozes, tudo continua lá embaixo, mas de cima parece pequeno, quase irrelevante. A elevação da mente faz o mesmo. Quanto mais você cresce em consciência, menores ficam os problemas que antes te dominavam. Mudar a perspectiva é o exercício mais difícil, mas também o mais libertador. Exige que você troque o "por que comigo" pelo "para que isso?", que pare de resistir e comece a compreender. E quanto mais compreende, mais percebe que a vida nunca te puniu, apenas te treinou. A filosofia estoica sempre ensinou isso. O mundo não é bom nem ruim, ele apenas é. E a sabedoria está em ajustar o olhar, até enxergar força onde antes via injustiça e aprendizado onde antes via dor. Esse é o olhar de quem vive desperto, o olhar de quem já não reage, observa, já não se perde, entende? A solitude te conduz exatamente para esse ponto. Ela te ensina a ver sem o filtro da pressa, sem a névoa do ego, sem a distorção da dor. Quando você se vê com clareza, o mundo se revela com verdade, e nesse instante, o que antes te feriu passa a ser o que te formou. Toda vez que a vida te desafiar, lembre-se disso. Suba um degrau dentro de si. Não lute contra o que acontece. Procure o que isso quer te mostrar. Quando sentir que tudo desmorona, perceba. Talvez seja apenas o chão antigo cedendo espaço para uma nova fundação. Mudar a perspectiva é mudar de vida sem mudar de lugar. É enxergar sentido onde antes havia desespero. E é por isso que quem aprende a ver com sabedoria nunca mais volta a ver o mundo do mesmo jeito. E é desse novo olhar que nasce a verdadeira solitude, aquela que não te isola, te eleva. E quem aprende a ver o mundo de cima descobre que a paz nunca esteve longe, só estava coberta pelo próprio olhar. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.